Call Rate Spread, uma operação de renda com opções de Bitcoin que te permite acumular mais Bitcoins sem depender de novos aportes, uma operação com altíssima probabilidade de lucro e que inclusive em algumas ocasiões pode te expor uma simetria de ganhos bastante interessante. Então, bora lá, pessoal. Vamos entender nesse vídeo aqui o que é essa tal de Call Rate Spread, como que a gente monta ela na prática, na tela da corretora, qual que é a região de lucro, prejuízo, qual o risco envolvido, como que a gente tem o potencial de lucro máximo e como que a gente faz o manejo defensivo, caso necessário, dessa operação. Lembrando que se você quiser dar um passo além, não deixa de conferir os links aqui na descrição desse vídeo, que de tempos em tempos eu deixo uma surpresinha especial para você. Também me acompanha nas outras redes, como no Insta, que eu posto conteúdo com mais frequência. E agora, bora entender aqui de fato essa operação. Fiz aqui apenas um esqueminha para tentar te mostrar de uma forma didática e a gente já vai para a prática na tela da corretora. Bom, o preço do Bitcoin, né? Imagine que ele esteja a 100 mil dólares. Ele está mais do que isso enquanto eu estou gravando, mas para fins didáticos, imagine que o preço do Bitcoin esteja a 100 mil dólares. A Call Rate Spread, ela consiste na compra de uma call, tá? No strike do dinheiro, então é the money. Se o Bitcoin tiver a 100 mil, a gente compra uma call no strike 100 mil ou ligeiramente acima, 101, por exemplo. Tá? Então, a Call Rate Spread consiste na compra de uma call e na venda de duas ou mais calls. Com a venda dessas duas calls aqui, você financia a compra dessa. Então, essa é uma operação de crédito. Com a venda dessas duas, você vai receber mais do que você vai pagar nessa, ok? Então, o ratio é uma razão. Se eu tivesse apenas comprando uma call aqui e vendendo outra, eu estaria fazendo uma simples trava. Nesse caso aqui seria uma trava de alta com call. Só que como eu estou vendendo duas ao invés de uma, eu estou fazendo uma ratio spread. Ratio, razão. Então 2 para 1, 3 para 1, posso comprar aqui 3 e vender 5 ou 6. Que aí seria, né? Se eu comprar 3 e vender 6, a mesma proporção seria de 1 para 3. Enfim. E essa mesma operação você pode fazer com put, por exemplo. Eu vou me concentrar nesse vídeo aqui no exemplo da call. Essa mesma lógica se aplica no lado inverso. Legal? Então, é a compra de uma call e a venda de duas ou mais. Essa é uma operação que é ideal para você fazer quando a volatilidade implícita está mais alta, como toda operação de crédito. E é uma operação que você se beneficia com a passagem do tempo. Essa daqui também é uma operação com alta probabilidade de ganho. Você está vendo aqui a probabilidade de lucro de 84%. E nesse outro gráfico aqui, você está vendo como é que funciona o lucro ou prejuízo dessa operação. Tá? Tanto no momento da montagem, quanto na data do vencimento. Como que a gente monta, então? A gente viu que a gente compra uma call e vende duas ou mais. Nesse exemplo aqui, eu estou comprando uma call nos 112 mil dólares, que é o preço aproximado do Bitcoin no momento que eu estou gravando, e estou vendendo duas calls nos 120 mil dólares. Então, eu montando essa operação aqui, ou seja, comprando aqui, comprando uma call nos 112 mil e vendendo duas nos 120, ao montar essa operação, eu recebo um determinado crédito. Esse crédito é tanto maior quanto o número de contratos que eu estiver operando. Se eu fizer em relação a 1 Bitcoin, vou estar recebendo um crédito de 0,0041 Bitcoins. Então, é um ganho potencial na montagem da operação de 0,41% de Bitcoins. Se eu estiver fazendo um contrato de 10 Bitcoins, recebo 0,0410 Bitcoins na montagem dessa operação. E esse crédito na montagem, ele corresponde a essa região aqui, a esse incremento de Bitcoins que eu tenho no momento que eu monto essa operação, já que, como a gente já viu, ela é uma operação de crédito.
Bacana, montei a operação. Agora eu estou analisando a variável tempo. À medida que o tempo vai passando, a minha região de lucro aqui, ela vai aumentando tudo mais constante. Se a volatilidade permanecer a mesma e se o preço do Bitcoin permanecer relativamente estável. Se isso acontecer, na data do vencimento e o Bitcoin ficar abaixo do meu strike da call comprada, ou seja, abaixo do 112, eu vou ter esse incremento aqui de bitcoins. 0,037, 0,34, depende do momento que você está montando, ok? Bom, se o Bitcoin, na data do vencimento, ele tiver aqui no 120 mil, que é o strike das calls vendidas, eu tenho ganho máximo nessa operação, que seria de 0,10 bitcoins. 0,10 bitcoins para cada bitcoin na operação. Então, é um ganho de 10%, é um baita lucro, não é? Só que a probabilidade de eu encerrar essa operação com o Bitcoin exatamente aqui, ela é muito baixa. Então, você está exposto a essa assimetria, mas você não pode montar essa operação contando que você vai ter esse lucro aqui máximo, tá? O lucro mais provável que você tenha é esse lucro aqui na montagem da operação. Caso o Bitcoin dispare e pare até aqui, ou passe um pouco, fique próximo dessa região, você pode estar exposto a um lucro bem maior. Mas a chance é de que você receba esse crédito aqui. A gente já viu que essa é uma operação de alta probabilidade, porque você está vendo aqui a sua faixa de ganhos, né? Se o Bitcoin despenca, você ganha. Se ele sobe até um determinado patamar, você ganha. E o seu break-even nessa operação aqui, por exemplo, ele está acima dos 126 mil dólares. Então, enquanto eu estou gravando, o Bitcoin está 112. Se ele ficar abaixo, a gente ganha. Se ele ficar acima, a gente ganha mais ainda até esse limite. Porém, se ele estoura muito e ele rompe os 126 e alguma coisa, a gente começa a ter prejuízo. Por quê? Porque as duas calls vendidas que financiaram a call comprada e ainda resultaram num crédito, elas começam a dar prejuízo. E aí, nesse caso, a gente tem que começar a pensar na rolagem. Você pode pensar na rolagem tanto se ele passa do break-even, quanto se ele ultrapassa o strike da call vendida. Porque a partir daqui você começa a declinar o seu lucro. E aí, basta entender que a call rate to spread, ela é uma trava com call, só que eu tenho uma outra call vendida descoberta. Então, se eu me desfizer, por exemplo, da call descoberta, eu mantenho uma call comprada e me desfaço de uma das vendidas, permanecendo com a outra vendida. Nesse caso, o meu gráfico de payoff, ele passa a ser este daqui. Então, veja que ele pode subir o quanto for, que eu ainda estou no verde, né? Então, o meu lucro ele acaba sendo decrescente, mas é lucro ainda. Nesse caso aqui, veja, eu só deixaria de ter lucro, então meu break-even, ele tá aqui nos 270 mil dólares. Então, até os 270, eu ainda estaria no lucro. A call vendida daria prejuízo, só que a call comprada daria lucro. Então, eu posso me desfazer de uma das calls vendidas, por exemplo, caso o Bitcoin estoure a boca do balão, faça aquela vela de alta, tipo foguete decolando, né? Mas, obviamente, nenhum movimento, nem de alta nem de baixa, é um movimento indefinido. Em algum momento, essa alta cessa. Então, se ele atinge esse ponto aqui, o que você pode fazer? Você pode recomprar, encerrar uma das calls vendidas e fazer a rolagem dela para um outro vencimento, por exemplo, que é simplesmente a rolagem da call. E aí você mantém uma trava de alta, uma call comprada e uma call vendida, e faz a rolagem daquela outra call. Essa é uma possibilidade de manejo. Você pode acompanhar o momento do mercado, encerrando uma das calls vendidas e vendo o momento oportuno para fazer uma outra recompra num outro vencimento e num strike bem mais acima, vez o 120, no 125, no 130, por exemplo, que seria a rolagem diagonal. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é você fazer
a desmontagem de toda essa estrutura nesse vencimento e fazer a montagem dessa call rate spread para o vencimento seguinte, que seria uma rolagem diagonal de toda a estrutura e não apenas de uma call. Então, essas são as possibilidades de manejo defensivo. É importante você entender também que no momento que você está montando essa operação, você está ganhando devagarinho com a passagem do tempo, tá legal? Se no momento que você monta essa operação, o Bitcoin ele dá uma esticada, veja, aqui a gente tem a linha verde declinando, ou seja, essa operação no curto prazo, se ele vier para cá, ela vai te dar um prejuízo. Porém, ela ainda está a seu favor na data do vencimento. Então, na linha roxa, a gente está vendo o lucro ou prejuízo na data do vencimento. E na linha verde, a gente observa o lucro ou prejuízo no momento atual, ok? Então, se no momento que eu monto o Bitcoin cai, se ele viesse para 100 mil, por exemplo, eu já obteria meu lucro máximo nessa operação. Eu nem precisaria carregar até o vencimento, eu já poderia encerrar. O lucro máximo do crédito, né? Eu não ficaria exposto a esse lucro aqui, que de fato é o lucro máximo potencial real. Só que a probabilidade de eu obter esse lucro aqui, como a gente já falou, ela é bastante baixa. Então, com essa operação, via de regra, eu estou em busca desse crédito, que é a diferença entre o que eu recebo pelas duas calls e aquilo que eu pago por uma das calls, ok? Então, se ele cai bastante, eu tenho esse lucro aqui de uma forma bem rápida e eu já posso encerrar essa operação realizando esse lucro. Se o Bitcoin começa a esticar, a gente vê esse comportamento aqui. Se ele passa dos 111, 112, por exemplo, para 116, veja aqui no balão verde e no balão roxo. Se no dia 24/10, por exemplo, hipoteticamente, o Bitcoin fosse para 116 mil, é esse cenário que a gente está vendo aqui. Essa operação, no dia 24, me daria um prejuízo de 0,0098, que é o que está aparecendo no balão verde. Só que, se o Bitcoin permanecesse nesse preço aqui no 116 até a data do vencimento, olha o lucro que essa operação poderia me dar, 0,0725 Bitcoins. Um lucro, portanto, bem maior ao prejuízo momentâneo. Então, quando o Bitcoin sobe, nessa operação, enquanto ele está subindo, porém, até o strike das calls vendidas, no curto prazo eu posso experimentar um prejuízo, porém, se eu segurar essa operação até a data do vencimento e ele ficar até o strike das calls vendidas, eu permaneço exposto a um lucro que é bem expressivo. E caso ele passe do strike das calls vendidas, eu tenho todas aquelas possibilidades de manejo defensivo que eu comentei há pouco com você. E lembra, como a gente tem uma ampla faixa de ganhos aqui, e como o nosso break-even é bem distante do preço atual do Bitcoin, essa daqui é uma operação com alta probabilidade de ganho. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. A gente se vê no próximo e não deixa de me acompanhar nas outras redes e acessar os links aqui na descrição. Um grande abraço e até mais!